Paz de Cristo, meus irmãos. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai celestial, te louvamos e te agradecemos pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos mais uma vez, Senhor, juntamente com os alunos, estudando a Tua Palavra para o nosso crescimento espiritual e para nos preparar melhor para a Tua obra. Abençoa, Senhor, cada lar representado, Senhor, pelos alunos, coordenadora. Abençoa, Senhor Jesus querido, a nossa vida espiritual, nossa vida material, nossa vida física. Deus, toma nossas vidas em Tuas mãos, nos guarda, nos livra de todo mal. Também te peço, Senhor, cura aquele que está enfermo, restabelece a saúde do Teu povo, ó Deus, e continua conosco, que esta manhã seja uma manhã de bênção, de vitória na vida de cada um. Eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém e amém. Meus amados irmãos, dando prosseguimento à nossa matéria, nós vamos dar continuidade naquela forma que começamos semana passada, porque penso que vai facilitar a gente no aprendizado da matéria, pois foi feito dessa forma uma síntese de todo o capítulo 4, 5, 6 e 7. Então foi uma maneira de sintetizar a matéria, foi tirando as partes importantes, toda a apostila importante, mas tirando as partes importantes do texto e transformando ele em perguntas, ok? Então nós vamos dar prosseguimento na nossa matéria, vamos estar falando do capítulo 4, capítulo 5, 6 e capítulo 7, ok, meus amados irmãos, para o nosso aprendizado e fixação da matéria. Nós sabemos que no início, né, da história do cristianismo, o cristianismo ele foi confundido com o judaísmo, sendo que com o passar do tempo foi se percebendo que as tradições judaicas, os ensinamentos da lei era bem diferente dos ensinamentos de Jesus, né? A proposta de Jesus era diferente da proposta da lei, até porque Jesus veio para cumprir a lei, o que nenhum homem tinha conseguido fazer, e Jesus então veio e cumpriu de maneira cabal, né, toda a lei. Então, no começo, o cristianismo foi confundido, né, com o judaísmo, mas logo se percebeu a grande diferença que havia entre eles. E é importante também salientar que com essa percepção, o império que tinha, o Império Romano, quando ele subjugava algum povo, conquistava alguma nação, eles tinham por hábito de dar liberdade a esse povo da sua crença. Então, para o judaísmo, havia essa liberdade, né? Essa liberdade de culto, de expressão. Já para o cristianismo, eles eram tidos como uma seita. Como nós falamos semana passada, o cristianismo era tido como seita dos nazarenos, hoje do caminho. Então, isso é muito importante. É um dos fatores, né, do desdobramento de uma perseguição que vai desencadear ao cristianismo. Muito bem, vamos lá. Segundo os historiadores, quem colocou fogo em Roma e quem foi acusado da tragédia? O imperador que colocou fogo em Roma foi Nero, e ele acusou os cristãos dessa grande tragédia. Conta também que enquanto a cidade de Roma estava pegando fogo, havia 4 bairros que não pegaram fogo, e nesses 4 bairros, de maioria cristão. Então a mão de Deus estava sobre o povo de Deus, sobre a igreja, já guardando o seu povo, ok? Por recusarem participar do culto ao imperador, os cristãos foram taxados de ateus e terrivelmente torturados por qual imperador? E que apóstolo sofreu com essa perseguição? Domiciano, foi um imperador que ele procurou
de maneira terrível também perseguir a igreja. E nesse tempo, no tempo de Domiciano, o apóstolo João, segundo conta a tradição, ele foi colocado num tacho de óleo fervendo e, por não ter morrido, ele foi levado para a ilha de Pátimo, exilado na ilha de Pátimo, aonde ali, por propósito divino, Deus lhe deu a revelação do Apocalipse. Quem foi um dos melhores imperadores, mas achou que deveria manter as leis, o controle do Estado, e no seu governo morreu Simão, o irmão de Jesus. Foi o imperador Trajano. Ele foi um pouco mais flexível, mas não abriu mão do cumprimento das leis no seu governo, e as perseguições continuaram. Onde os cristãos se tornaram tão numerosos que os templos pagãos quase ficaram desertos, na Ásia Menor. Foi no ano 110, quando Trajano enviou para lá Plínio. No reinado de quem o cristianismo teve progresso, riqueza, saber, influência social, mesmo com moderada perseguição, no reinado do imperador Adriano. Observa que logo no início da igreja primitiva, a igreja primitiva era uma igreja pobre, havia poucos cristãos de posse, de riqueza, mas agora, já no Império de Adriano, a igreja, em 110, no ano 110 da era cristã, a igreja já é uma igreja de riqueza, de influência social, mesmo com moderada perseguição. O apogeu do Império Romano se deu entre 138 a 161. Qual foi o imperador e como foi apelidado? O imperador Antônio Pio, chamado de Pai dos Homens. E foi no tempo do imperador Antônio Pio, chamado Pai dos Homens, que Policarpo foi morto numa fogueira, com aquela famosa frase de Policarpo: há 86 anos eu servi ao meu Senhor e nada me faltou. Como posso eu agora negá-lo? Muito bem. Torturador mais severo depois de Nero, nesse tempo morreu Justino Mártir, e os cristãos iam para o martírio sem nenhuma aparência de medo. Qual foi o imperador? Marco Aurélio. Interessante salientar aqui que quando a igreja está debaixo da graça de Deus, sobre a força e influência do Espírito Santo, ela perde o medo até mesmo de morrer. Os crentes iam para a arena, lutar com os gladiadores, com os leões, mas sem nenhuma aparência de medo. Iam para as forcas, eles iam para as fogueiras, mas sem nenhum desespero, porque estavam cheios do Espírito Santo. Perseguição pesada. O Egito e o norte da Ásia foram as regiões mais sofridas. Quem foi imperador em 193 a 211? O imperador Sétimo Severo. No tempo do imperador Sétimo Severo, as regiões mais sofridas era a região do Egito, o norte da Ásia, sofreram demais com esse imperador. A perseguição não durou muito tempo e seus sucessores permitiram aos cristãos um período de paz. E quem foi o imperador nessa época de 235 e 238? Foi Maximino Trácio. Quem decidiu exterminar o cristianismo? Quem decidiu exterminar o cristianismo? O imperador Décimo. Estava decidido. Quem mais severo do que Décimo visava destruir completamente o cristianismo? Então observa que tanto Décimo quanto esse outro imperador que eu vou falar agora, eles estavam decididos a acabar com o cristianismo. Então Décio e Valeriano, Décio
e Valeriano estavam decididos a exterminar, a acabar por completo com o cristianismo. A última e mais severa perseguição estendeu-se por todo o império com crueldade imaginável. Qual foi o imperador? Diocleciano. Imperador Diocleciano. Outra coisa também a salientar aqui nesta pergunta, que algumas perseguições na história da igreja eram locais, como nós falamos ainda há pouco, da perseguição severa que o norte da Ásia sofreu, que o Egito sofreu, mas já com o imperador Valeriano, essa perseguição, com o imperador Diocleciano, a perseguição estendeu-se por todo o império. Tá? Todo o império, a igreja estava sofrendo perseguição. E das crueldades inimagináveis. Muito bem. Como eram chamadas as vastas galerias subterrâneas que serviu de lugar de esconderijo, lugar de culto e sepultura dos cristãos durante as perseguições imperiais? São chamadas as catacumbas de Roma. As catacumbas de Roma. Muito bem. Qual as causas da perseguição? Vamos ver algumas causas da perseguição. A fidelidade e a obediência a Cristo. Eles não reconheciam os deuses do Estado. Eles eram tidos como ateus por não prestarem culto às divindades nem ao imperador. Uma outra causa, o crescimento apesar das perseguições. Os cultos de portas fechadas, que parecia aos olhos do governo uma perigosa sociedade secreta. Essa foi alguma das causas da perseguição, que a igreja sofreu. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre os pais da igreja. Discípulo de João, bispo de Esmirna, foi queimado vivo. Quem é esse pai da igreja? Policarpo, que nós já citamos a famosa frase de Policarpo. Policarpo, ele foi discípulo de João, ele aprendeu com João, ele conviveu com João. Discípulo de João e bispo de Antioquia, escreveu uma carta aos irmãos de Roma pedindo que não intercedesse por eles, pois ansiava a honra de morrer pelo seu Senhor. Quem foi esse herói da fé e pai da igreja? Inácio. Esse Inácio, pai da igreja, ele fez uma carta pedindo aos irmãos que não intercedessem em seu favor. Muito bem. Também apóstolo de João e bispo de Hierápolis, escreveu um livro, Interpretações do Discurso do Senhor. Sofreu martírio em Pérgamo. Este pai da igreja é Papias. Quem, quando jovem, assistiu à perseguição promovida aos cristãos e, após sua conversão, viajou vestido no manto de filósofo, procurando ganhar almas, pessoas para Cristo, e sofreu martírio em Roma. Justino, por isso ele é chamado Justino Mártir, porque foi martirizado. E nós já falamos, acho que os irmãos se lembram, que mártir significa testemunha de sangue. Mártir significa testemunha de sangue. Estou pronto a dar a própria vida pela causa do Evangelho. Muito bem. Quem se criou em Esmirna, foi discípulo de Policarpo e Papias, foi bispo de Lyon, na Gália. Gália hoje é a França, e combateu arduamente o gnosticismo com seus livros. Irineu, um dos pais da igreja também. Quem foi o homem ilustrado na igreja antiga?
muito viajado, escreveu muitos volumes, empregando às vezes até 20 copistas. Viveu em Alexandria e foi torturado no governo do imperador Décio, pai da igreja Orígenes. Uma observação aqui que diz que Orígenes ele escreveu muitos volumes, empregando às vezes até 20 copistas. Essa era uma dos hábitos dos pais da igreja, escrever muito. Eles escreviam demais. Os volumes que existem dos escritos dos pais da igreja são enormes, ok? Eles não são livros inspirados, mas são livros didáticos, tá? São livros didáticos. Quem é o pai do cristianismo latino? Foi bispo de Cartago e advogado romano, Tertuliano, conhecido como pai do cristianismo latino. Quem é o pai da história da igreja e bispo de Cesareia? No tempo da conversão de Constantino, teve muita influência junto a este. É Eusébio, outro pai da igreja. Quem nasceu em Antioquia? Pregador inigualável, conhecido como Boca de Ouro. Veio a ser patriarca de Constantinopla e pregava para grandes multidões. João Crisóstomo. Quem traduziu a Bíblia para o latim, conhecido como a Vulgata, e é o mais ilustre pajem latino, Jerônimo. E essa tradução Vulgata é a tradução usada pela Igreja Católica até hoje. Quem foi o bispo de Hipona, no norte da África, e o mais ilustre teólogo da Igreja? Moldou as doutrinas da Igreja da Idade Média, Agostinho, um dos maiores teólogos da história da Igreja. Cite alguns escritos dos pais da Igreja. Como nós falamos, os pais da Igreja tinham o costume, tinham o hábito de escrever. Eles escreviam muito, ok? Eles eram prolixos, escreviam demais. Nós temos Epístola de Barnabé, nós temos Epístola de Clemente de Roma, assim como Paulo escreveu a primeira epístola e segunda de Corinto, Clemente também escreveu uma epístola à igreja de Roma. 7 cartas de Inácio, Epístola de Policarpo aos Filipenses, Paulo também escreveu uma carta aos Filipenses. O Didaquê, o que é o Didaquê? É o ensino de Jesus através dos 12 apóstolos. O pastor de Hermas, o peregrino, muito famoso, o fragmento de Papias, o Diatessaron de Tassiano. O que é Diatessaron? É o esforço para juntar os 4 evangelhos e trazer uma única narrativa. É o Diatessaron. Muito bem. E nós temos também o Apocalipse de Pedro e tantos outros escritos dos pais da igreja. Quais os princípios para a correção do cânon? Quais os princípios? Temos 3 princípios importantes, que é a origem, a autoria apostólica, segundo, ortodoxia, aceitação desses livros pela igreja e seu reconhecimento por um período longo e contínuo. Os pais da igreja, eles citavam os evangelhos, citavam as cartas de Paulo, carta de Pedro, e nenhum desses pais da igreja, por mais prolixo que fossem, eles colocaram seus livros em pé de igualdade com os livros que hoje nós temos chamado de livros inspirados. Ação sobrenatural do Espírito Santo, na formação do cânon do Novo Testamento. Quais as contribuições
que os pais da igreja deixaram para o cristianismo. Além de seus muitos escritos, sua firmeza na verdade, nos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Permaneciam firmes nos ensinamentos de Jesus. A cristianização do Império Romano. Quase os três centros do cristianismo do segundo e terceiro século: Roma, Alexandria e Cartago, onde era a sede intelectual do cristianismo no século III. A sede era Alexandria, onde havia uma enorme biblioteca. É o lugar, o centro do pensamento, o centro da filosofia. Ali era a sede intelectual do cristianismo. Qual a extensão da igreja do segundo e do terceiro século? Qual era a extensão da igreja? Uma vez que ela crescia de maneira exponencial, era a região dominante na Ásia. A igreja dominava na Ásia Menor, na Trácia, na Armênia, na Síria, na Grécia, na Macedônia, norte do Egito, província da África, sul da Gália, Espanha, em todas as classes sociais. Além de todos esses lugares, além de todas essas províncias, a igreja se estendeu a todas as classes sociais. Uma vez que no início da igreja, a igreja ela abraçou, principalmente no início da sua história, no começo da história, os pobres, os órfãos, as viúvas, os escravos. Agora não. Agora a visão da igreja muito mais abrangente, vai ter dentro da igreja todas as classes sociais. É o que vemos hoje nos nossos dias também. Graças a Deus por isso, que o Evangelho ele é para todas as classes sociais. Não há para o Evangelho não há acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa. Não pode haver no cristianismo nenhum pensamento de acepção, discriminação, de isolamento por classe social. Jesus veio para agregar a todos. Quando começa a paganização da igreja? Em 313, com a conversão de Constantino, em 27 de outubro de 312, ele viu o céu aberto, a figura de uma cruz, e sobre ela as palavras: com esse sinal vencerás. E a partir daí, então Constantino ele se converte, ele mandou fazer 50 Bíblias com requinte, coisa mais espetacular, do melhor material da época para a igreja de Constantinopla. Decretou o domingo como dia de descanso, permitindo os soldados cristãos assistir culto nas igrejas, aboliu a escravidão, os combates de gladiadores, morte de criança, crucificação como pena capital, permitiu a construção de igreja em toda parte. Sabemos que a igreja ainda não tinha templo na época, e a partir de Constantino isso passa a acontecer. Então, de alguma forma, é um benefício para a igreja. Mas nós vamos ver agora, mais adiante, o perigo que essa suposta conversão trouxe para a igreja. Qual imperador que tornou de fato a obrigatoriedade